A segunda geração modernista, ou segunda fase do modernismo, representa o segundo momento do movimento modernista no Brasil, que se estende de 1930 a 1945. Chamada de Geração de 30, essa fase foi marcada pela consolidação dos ideais modernistas, apresentado na semana de 1922. Lembre-se que esse evento marcou o início do modernismo, rompendo com a arte tradicional. A publicação Alguma Poesia, de 1930, do autor Carlos Drummond de Andrade, marcou o início da intensa produção literária e poética desse período. Na prosa, temos a publicação do romance regionalista A Bagaceira, 1928, do escritor José Américo de Almeida. Os anos 30 foram marcados pelo crescimento de uma série de ditaduras europeias, o que acabou culminando na Segunda Guerra Mundial, em 1939. Foi um período conturbado social e economicamente para o mundo inteiro. Com Getúlio Vargas, o Brasil também acabou entrando em uma ditadura chamada de Estado Novo, que ocorreu de 1937 até 1945. Ao falar dessa fase, podemos citar algumas características, como a influência do realismo e romantismo, nacionalismo, universalismo e regionalismo, realidade social, cultural e econômica, valorização da cultura brasileira, influência da psicanálise de Freud, temática cotidiana e linguagem coloquial e uso de versos livres e brancos. Nessa fase, o grande foco da prosa de ficção foram os romances regionalistas e urbanos. Preocupados com os problemas sociais, a prosa dessa fase se aproximou da linguagem coloquial e regional. Assim, ela mostrou a realidade de diversos locais do país, ora no campo, ora na cidade. José Américo de Almeida é o autor do romance regionalista A Bagaceira, de 1928, que foi o marco inicial da prosa de 30. Nessa obra, ele relata o tema da seca e da vida de retirantes. Outros dois grandes autores foram Graciliano Ramos e Jorge Amado. Graciliano Ramos se destacou na prosa regionalista com seu romance Vidas Secas, de 1938. Nele, aborda diversos aspectos do sertanejo e problemas como a seca do Nordeste, a fome e a miséria dos retirantes. Jorge Amado foi importante no desenvolvimento da prosa regionalista e urbana, com seus romances O País do Carnaval, de 1931, Cacau, de 1933, Capitã de Areia, de 1937. E não podemos nos esquecer também dos não menos importantes Raquel de Queiroz e José Lins do Rego. O melhor momento da poesia brasileira aconteceu na segunda fase do modernismo. Ela se caracteriza pela abrangência temática, em virtude da racionalidade e questionamentos que norteavam o espírito dessa geração. Esse momento ficou conhecido como a Poesia de 30. Carlos Drummond de Andrade foi, sem dúvidas, um dos maiores representantes, sendo o precursor da Poesia de 30, com a publicação Alguma Poesia, em 1930. Cecília Meirelles. Com forte influência da psicanálise e da temática social, é considerada uma das maiores poéticas brasileiras. Desse período, destaca-se as obras Batuque, Samba e Macumba, 1933, A Festa das Letras, 1937 e Viagem, 1939. Mário Quintana, chamado de poeta das coisas simples, possui uma vasta obra poética. Desse período, merece destaque seu livro de sonetos, intitulado A Rua dos Cataventos, publicado em 1940. Outros autores importantes foram Murilo Mendes, Jorge de Lima, Vinícius de Moraes.